A palavra de hoje é o pastor, que nós viemos saber a nossa posição, entendermos quem é o pastor em nossas vidas. Então você que tiver Bíblia, a gente vai colocar ali, mas você pode abrir sua Bíblia, Salmos, capítulo 23, e também peço para que você abra em João, capítulo 10. Deixe sua Bíblia marcada nessas duas passagens. Toda a mensagem vai ser em cima dessas duas passagens. Salmos 23 e João, capítulo 10. Primeiro vamos ler Salmos 23, do versículo 1 até o versículo 4. O título da minha Bíblia é Deus, o nosso pastor. Vamos ler do 1 ao 4. Obrigado, meu irmão. E você que não tem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus. Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus, salmo muito conhecido, né? Vamos logo ler João, capítulo 10, apenas o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus pela sua palavra. No Antigo Testamento, como nós lemos aqui, né, Salmos 23, Deus é retratado como pastor de Israel. Podemos ver isso no Salmo 23, Isaías capítulo 41 também diz. Então, no Antigo Testamento, Deus é retratado como pastor do seu povo, de Israel. E no Novo Testamento, que nós acabamos de ler, Jesus é o bom pastor. Jesus está dizendo aqui, né? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Depois em casa você lê todo o capítulo 10 de João, que é muito edificante. E Deus e Jesus são um. Né? Como nós vimos ontem, assim como foi ministrado, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade, três em um, três em unidade. Então Deus e Jesus são um, assim nós devemos ser também. E Ele é o nosso verdadeiro pastor, Deus, Jesus. Nós vamos discorrer tudo que nós lemos aqui, tá? Mas antes de nós entrarmos efetivamente no texto, vamos falar rapidamente sobre o livro de Salmos, que nós lemos aqui, Salmos 23, e eu acho bem interessante nós sabermos o contexto ali. Salmos a maioria conhece, né? Tem 150 capítulos, maior livro da Bíblia, maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, menor capítulo da Bíblia, Salmo 117, amém. E Salmos, o que significa? Significa canções. No hebraico é terrelim, que significa louvores. Então, salmos, esses 150 salmos, são canções, são louvores. Eram oferecidos a Deus em forma de adoração pública. Nós estamos aqui adorando a Deus publicamente. E lá, antigamente, eles louvavam, cantavam, entoavam hinos, que são os salmos que estão escritos e nós lemos hoje. Mas eles eram louvados em forma de músicas, né? Então, salmos são louvores. E esse salmo que nós lemos, ele foi escrito por Davi, pelo rei Davi, assim como a maioria dos salmos foram escritos por Davi, porém existem diversos outros autores do livro de Salmos. Os filhos de Corá, Asaf, Moisés, entre outros, né? E também os salmos foram escritos em diversos períodos da história. Ele não foi escrito em um ano específico. Pelo contrário, ele foi escrito desde os dias de Moisés
passando pelo tempo de Davi, Salomão, antes do exílio, período do exílio até o pós-exílio. Então, essa coleção de 150 salmos que temos aqui, diversos autores, diversos anos e períodos da história de Israel foram escritos. Existem algumas divisões e características dos salmos, como lamentos, salmos de lamentação, de choro, de pranto, hinos de louvor, hinos de ação de graça, sabedoria, salmos históricos, proféticos. E esse que nós lemos, o Salmo 23, é uma canção de confiança. Então, nessa noite, que nós possamos sair desse culto de uma forma diferente, com confiança no nosso Deus, confiando nele. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso provedor, o nosso guia, o nosso sustento, a nossa rocha. Deus tem que ser tudo em nós e vivermos isso, né? Não adianta falarmos e chega ali, tem um problema. Deus é a minha rocha, é o meu sustento. Então, o Salmo 23 é um salmo de confiança que capacitam os adoradores, os verdadeiros adoradores, como diz em João 4, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Faça isso nessa noite, já estamos fazendo, né? Capacita os adoradores a aprofundar sua confiança em Deus diante de qualquer circunstância difícil. O mundo está passando por uma circunstância bem difícil. Talvez você entrou aqui passando por uma situação que você nunca passou na sua vida, que você não sabe como vai sair, uma circunstância bem complicada, mas saiba, Deus, Jesus Cristo, é o seu, é o meu, é o nosso pastor. Ele nos guia e Ele nos dá confiança em qualquer circunstância difícil. E aqui nós vemos Deus como pastor que cuida das suas ovelhas. Nós vamos meditar agora em algumas características. Vamos ver diversas características de Deus, de Jesus e de um pastor de ovelha, né? Um pastor terreno, um pastor de ovelha. E quando for falado aqui sobre ovelhas, a posição da ovelha, você se coloque nessa posição, tá? As características da ovelha, você se coloque. Quando for falar de pastor, Deus, Jesus, e que os pastores, nós aqui venhamos aprender com o verdadeiro pastor. Primeira característica, nós encontramos no versículo 1 e 2 que nós lemos. Primeira característica, pode passar. O verdadeiro pastor, ele faz duas coisas aqui nesse versículo. Ele serve e ele cuida. Diz ali o texto, a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Deus diz, o Senhor. Então, Deus, primeiramente, ele tem que ser o nosso Senhor. E a palavra Senhor, ela quer dizer que ele é o nosso dono, o nosso proprietário. Então, Deus tem sido o dono, o proprietário da sua vida, da minha vida, de nossas vidas, né? Aquele que tem total autoridade, poder e domínio sobre as nossas vidas. Então, Senhor é dono, proprietário. E ali começa dizendo o texto, o Senhor, que é Deus. Ele é o quê? É o nosso pastor. E pastor, primeira característica que a gente viu ali, serve e cuida. O pastor serve alimento de qualidade. Pastor de ovelha, ele seleciona ou ele coloca lá no pasto, um pasto bom para as ovelhas se alimentarem. Não vai dar um alimento ruim para as suas ovelhas. Ele serve uma boa água, uma água potável, uma água saudável, uma água que que não venha fazer mal para as suas ovelhas. Ele cuida, dedicando o seu tempo e os seus esforços para o seu rebanho, para as ovelhas. Então, um pastor de ovelhas, o nosso Deus como pastor, ele nos serve alimento de qualidade, nos serve água para saciar nossa sede, e ele dedica o tempo para as nossas vidas, né? Deus é dono de todas as coisas, dando tempo. Logo de manhã, os pastores que têm um rebanho, de manhãzinha, ele examina cada uma de suas ovelhas. Ele sabe distinguir, sabe diferenciar
cada uma se está bem ou se está com algum problema, se está mal. As ovelhas precisam de cuidados específicos. E o pastor que faz a retirada de lã excessiva, né, da tosquia do seu corpo, possíveis bichos que talvez estejam incomodando, carrapichos, né? A ovelha fica ali no pasto e pode fazer mal para as suas ovelhas. O pastor cuida, o pastor serve. O pastor, no início do dia, ele examina as suas ovelhas e identifica se ela está boa, se ela não está. E, ao final do dia, novamente, o pastor examina se alguma ovelha está machucada, se algum bicho, predador, mordeu ela, se aconteceu alguma coisa durante aquele dia. Se está precisando de óleo sobre as suas feridas, né? Porque o óleo ele era utilizado para curar feridas e também era jogado muitas vezes sobre a cabeça da ovelha para espantar, isso é bem interessante, insetos, moscas, entre outros. O óleo era derramado ali sobre a ovelha. Fazendo um comparativo, Deus derrama do seu óleo, do seu bálsamo, sobre a minha, sobre a sua cabeça, que somos as suas ovelhas. Você que talvez está precisando de uma cura, está ferido nessa noite, na alma, no espírito, no seu corpo, você tem alguma ferida aberta, deixa Jesus, deixa Deus, deixa o Espírito Santo curar, derramar o óleo, o bálsamo sobre a sua vida. Nada, nem ninguém, nenhum remédio é mais potente do que o óleo do Senhor, nosso Deus, que cura, que restaura, que cicatriza, não deixando mais dor, mais feridas abertas. Então, receba o bálsamo do Senhor, nosso Deus, a cura, o poder dele sobre as nossas vidas. Amém? E talvez também pensamentos ruins, né? Como o óleo era sobre a cabeça para espantar insetos, bichos, além de curar as feridas, talvez na sua mente está passando pensamentos ruins, tem passado. Para que eu sirvo? Para que eu estou nesse mundo? Eu não sirvo para nada. Talvez uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, um pânico, um medo. Repreenda isso em nome de Jesus e deixa Deus te curar nessa noite. Em nome de Jesus, deixa Deus curar a sua vida. Deixa Deus curar. Não vai ser um emprego novo, não vai ser um casamento novo, não vai ser uma pessoa, não vai ser um amigo. Nada disso vai curar a sua vida. Deus cura as nossas vidas. E Ele tira todo pensamento ruim que esteja assolando, talvez de inferioridade, talvez de superioridade. Tenha a humildade de Jesus. Deus olha para cada um de nós, no início do dia, assim como o pastor, e também ao final de cada dia. Deus cuida da sua vida, dia após dia, no início e no final de cada dia. O pastor também cuida, dando a direção correta para não cair em nenhum abismo e nem se dispersarem do rebanho. Ovelha, depois eu vou contar aqui, daqui a pouco, eu tive uma experiência num lugar fantástico chamado Casa da Ovelha. Lá a gente tem mais de 1000 ovelhas. E ovelha vive em rebanho. Elas não vivem sozinha. E o pastor tem essa responsabilidade de trazer a ovelha que talvez está se dispersando, preste a ser devorada por algum animal, por algum predador, ser roubada. O pastor traz para o rebanho. Ovelha sozinha vira uma presa fácil. Ovelha longe do rebanho vira uma presa fácil. Nós, sozinhos, viramos presas fáceis, mas em comunhão, em unidade, nós, como igreja, somos mais fortes, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, que nós venhamos viver, você que não assistiu o culto de ontem, né, a palavra de ontem do nosso irmão Felipe, assista no Facebook. Viver em unidade, um só corpo, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, em mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros. Venhamos viver em comunhão, como rebanho do nosso Senhor, que é o nosso pastor. Amém? Assim como o seu pastor cuida de suas ovelhas, Deus cuida do seu povo, atendendo às suas necessidades.
Dessa forma, Deus, como Senhor e pastor de nossas vidas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não teremos falta de mais nada, mas para isso Ele tem que ser o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso proprietário e o nosso pastor. Devemos ser ovelhas. Vamos ver algumas faltas, né? Nada teremos falta. Vamos ver algumas faltas que talvez nós temos, porém, tendo Deus como nosso pastor, não teremos mais. Se você tem falta de paz, o versículo 2 diz: nosso Deus, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Primeiro, nosso Deus nos faz repousar e descansar em pastos verdejantes. O que é isso? É um lugar de alimento. Um pasto verde é onde as ovelhas se alimentam bem. Então, Deus nos dá um lugar de alimento, é um lugar de sustento, de provisão, de suprimento. E é Deus que faz isso. Ele é o provedor. A provisão pode ser o pasto, pode ser o alimento, pode ser a comida, mas o provedor é Deus. Ele que provê. Ele pode utilizar o trabalho, os nossos trabalhos, glória a Deus pelos nossos trabalhos, mas é Deus que abre porta ou que fecha a porta. Não é um patrão, não é um trabalho, não é a minha inteligência, o meu estudo. Tudo isso é Deus que nos capacita para que nós venhamos fazer um concurso, fazer uma faculdade, entrar no emprego. Não ache que é a sua força, a sua inteligência, a sua beleza, a sua juventude, não. Deus está acima de todas as coisas. Amém? Então, pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Segundo, leva-me para junto das águas de descanso. Além de dar alimento, ele leva para um lugar que sacia a nossa sede. Águas de descanso. Lugar de saciar a sede e repousar. Em meio a tantos problemas, a um mundo tão conturbado, tão acelerado, de tantas cobranças, de tantas pressões, Deus nos leva a um lugar de descanso, de sustento, de saciar, de repousar, em meio a tantos problemas, incertezas, perdas, nesse mundo tenebroso, seja qual for a área da sua vida, que talvez esteja nessa situação, profissional, espiritual, ministerial, familiar, emocional, tantas áreas que nós temos no dia a dia, e temos que lidar com isso, né? Tantas áreas, tantas coisas para fazer. Deus quer te levar para um lugar de descanso, de sustento, repouso, em nome de Jesus. Não teremos falta de paz, pois temos Deus, que é o nosso pastor, que nos leva para a água de descanso e nos dá paz, a paz que excede todo entendimento. Ele dá paz em meio à guerra. Esse é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. E são necessidades básicas para as nossas vidas. O quê? O alimento, o pasto verdejante, né? Não vivemos sem alimento. A água, não vivemos sem água. E o descanso. Você não vive se você ficar 3, 4, 5, 10 dias sem dormir, não consegue chegar, na verdade, a 10 dias, né? Então, são necessidades básicas que Deus concede esses benefícios para nós vivermos fisicamente e espiritualmente. O alimento, a água e o descanso nele. Além disso, tanto o pasto verde quanto a água de descanso são lugares calmos de paz e tranquilidade. Viva nessa dimensão em Deus. É difícil, né? Em meio a tantas coisas, talvez uma perda familiar, talvez alguém está doente, talvez perdeu um emprego, cada um tem uma situação, problemas que enfrentamos diariamente, mas viva em Deus, porque em Deus nós temos a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento. Ele não livrou Noé da tempestade, mas Noé estava na arca. Representa, né, Deus, Jesus, ali quem está em Jesus não é assolado. Ele não livrou os discípulos da tempestade, mas ele acalmou a tempestade em meio à tempestade. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Então, muitas vezes, vamos enfrentar, sim, tempestades, dilúvio, dificuldades, mas temos que crer, acreditar, confiar em Deus. Salmos de confiança. Então,
Deus é esse, o nosso Senhor, o nosso pastor, que nada teremos falta, Ele nos leva para um lugar. Agora eu te pergunto, cada um de nós temos sido ovelhas de Deus? Ele é o nosso pastor, Ele é. E nós temos sido ovelhas obedientes, verdadeiras, que deixa ser servida e cuidada pelo verdadeiro pastor? Ele te coloca em lugares seguros, tranquilos, de descanso e de alimento. E indo lá para o Novo Testamento, Jesus veio ao mundo para servir. Como vimos, o pastor serve e cuida. Jesus veio ao mundo para servir. Muitas vezes nós, como ovelhas, queremos apenas ser servidos, mas temos que servir tendo o exemplo em Jesus. Serviu seus discípulos e pessoas por onde passou. E ele também veio para cuidar de pessoas. E João 10:11, esse versículo você vai gravar aqui essa noite. O que diz em João 10:11? Jesus disse: eu sou o bom pastor. Então siga o exemplo de Jesus e sirva a todos. Tenha prazer, humildade em servir e seja cuidado por esse bom pastor que é Jesus. Amém? Vamos para a segunda, versículo 3. O verdadeiro pastor restaura e guia. Versículo 3, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. A restauração ou o refrigério da alma, da vida, do espírito, de dentro de nós, indica o retorno à vitalidade e ao vigor, à vida, a fazer, a sermos ativos. A pessoa que não está refrigerada, que não está revigorada, está cansada, sobrecarregada, talvez ela está sobrevivendo nesse mundo, vivendo um dia após o outro. Mas nessa noite, Deus é o nosso pastor e Ele quer te restaurar, refrigerar, dar um renovo, um ânimo novo. Então, refrigera a minha alma, restaura a minha alma, que nós venhamos ter uma vitalidade nova para vivermos nesse mundo, que venhamos viver e não apenas sobreviver, termos alegria em viver, prazer, contemplar a natureza, em lidar com os amigos, com os irmãos, em resolvermos problemas. É difícil, mas a palavra de Deus diz que a tribulação produz paciência, perseverança, esperança. Então, se alegre nas tribulações também. Deus te renova, Deus quer te renovar nesse momento. E Deus revigora, dá ânimo de vida, dá força ao cansado e restaura o abatido. Você pode estar cansado, Ele dá força. Você pode estar abatido, Ele restaura. Sinta, em nome de Jesus, esse renovo nessa noite. Receba esse renovo, essa restauração. Receba, Deus quer te restaurar. Seja pelo que for que você está passando ou passou, Deus quer nos restaurar. E vai nos restaurar em nome de Jesus. Deixe Deus te fortalecer e te dar vida. Continuando o versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Deus, além de refrigerar, agora que você está renovado para caminhar, para andar, para viver, Ele quer te guiar. Ele refrigera e Ele quer te conduzir por veredas planas. Então, Deus guia as suas ovelhas em direção à justiça, à retidão. Não vamos andar sempre errantes, né? Ovelha, ela não vive na lama. Quem vive na lama é o porco, que tem prazer na lama. Mas a ovelha, ela pode até cair na lama. Mas vem o pastor, restaura, dá o banho, cuida, ela fica branquinha lá para ir para o pasto. Então não viva na lama, que nós não viemos viver na lama, no pecado, na iniquidade. Não, mas viemos viver em retidão. Em retidão. Guia-me pelas veredas da justiça. Onde essa justiça, ela não se torna um peso, um fardo, uma opressão, mas ela se torna uma bênção. Ela se torna algo bom para nós cumprirmos. Porque nós temos o Deus que já nos refrigerou, o pastor que já nos renovou e agora está nos guiando por um caminho reto, correto, bom. E isso não tem que ser um peso para as nossas vidas, um fardo. Fazer tudo certinho, não posso fazer nada? Não, podemos fazer tudo. Cristão pode fazer tudo. Tudo que é lícito, tudo que convém, tudo que a palavra diz que podemos fazer. O problema é que o pecado deturpou
nos deixou sujo, querendo fazer aquilo que o mandamento, a lei do Senhor, e vai ser ruim para as nossas vidas também. Aquilo que o mandamento, a lei do Senhor não permite, que vai ser ruim para as nossas vidas. Abrindo aqui um parênteses, né, do lugar que eu visitei, a Casa da Ovelha, é muito legal. Né? Lá a gente, eu e minha esposa fomos lá, parece que é coisa de criança, mas é muito legal. A gente amamentou, né, demos mamadeira para as ovelhinhas, para os filhotinhos, e aprendemos, ele vai falando lá, vimos a tosquia, né, o pastor tosquiando a ovelha, ordenhando a ordenha lá também das ovelhas, e vimos o pastoreio, né, o pastoreio através de um cachorro, né, o cachorro pastoreando as ovelhas. E em todo momento os pastores e os cuidadores dessas ovelhas, eles falavam, ovelha é um animal fantástico, eu tenho aprendido muito com esse animalzinho, com esses animais, né? Eles precisam de cuidados, mas elas são mansas, elas são dóceis. Então, ovelha é mansa, é dócil. Ovelha é mansa, é dócil. Ovelha tem que ser mansa, dócil. Então, ovelha é mansa, é dócil. Elas são obedientes. Pastor, os cuidadores, falando que elas são obedientes e são guiáveis. Né? Vem um pastor, guia as ovelhas. Elas não, em geral, deve ter as suas exceções, mas elas não são rebeldes. Não, elas são guiadas pelo pastor. Não é rebelde, não anda por conta própria, não vive sozinha, vive em comunhão, vive em rebanho. E isso é um exemplo para as nossas vidas, que somos ovelhas de Cristo. Temos que ser manso, humilde, dócil, temos que ser obedientes, temos que ser guiados por Deus, por Jesus, pelo nosso pastor. Não pelo que a gente pensa, pelo que a gente acha que vai ser melhor. Quem disse que vai ser melhor? Aparentemente, não. Seja guiado por Deus, por Jesus, nosso exemplo de pastor. Então, ovelhas de Cristo, acima de tudo, temos que ser ovelhas de Deus, de Jesus Cristo. Mas também Deus levanta pastores, homens de Deus, para guiar o seu rebanho nessa terra, para guiar a igreja nessa terra. Então, como ovelhas, venhamos ser mansas, humildes, dóceis, obedientes aos nossos pastores. Claro que sempre pautado na palavra de Deus, sempre, primeiramente, é Deus, mas cremos que Deus levanta homens, levanta os pastores. Então, venhamos honrar, que venhamos obedecer, que venhamos ser guiados e que venhamos ser mansos e humildes. Por amor do seu nome, guia-me pela vereda da justiça, Deus está guiando, restaurou, está guiando pela justiça que não é o fardo, por amor do seu nome. Expressão usada para representar a totalidade do caráter de Deus, do caráter revelado de Deus. Por amor de quem Deus é, em sua plenitude. Por quem Ele é, Ele tem prazer em guiar a gente pela justiça, pela retidão, pelo que é certo. Guia-me pelas veredas da justiça. Voltando lá para o Novo Testamento, João 10, 11, Jesus disse, eu sou. Amém. E Jesus restaura, e Jesus guia as nossas vidas. Terceira parte, versículo 4, o pastor, ele serve, ele cuida, o pastor guia, o pastor restaura e protege e dá segurança. Versículo 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Graças a Deus, glória a Deus, obrigado Deus, por nos proteger nesse mundo, por nos dar segurança, por estar conosco. Sem Ele, nós não somos nada, não podemos nada. Mas com Ele nós somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Tantos livramentos que Deus nos dá. Tantos livramentos que Deus nos dá. Sem mesmo nós vermos, enxergarmos e sabermos. Mas Deus te livra. Aquele pastor que olha de manhã e olha à noite, também cuida, guia, restaura, refrigera e direciona a sua vida. E aqui, trazendo um conhecimento da época,
que foi escrito por Davi na região de Judá, onde Davi vivia, tinham montanhas e vales no meio do deserto. Montanhas e vales, ao entardecer, à noite, ou quando o sol parava de bater ali, eram profundas sombras, né? Ficavam abismo. Imagina, uma montanha, mas sombras eram feitas ali, onde bandidos, ladrões de ovelhas, de rebanho, talvez animais que ficam no escuro, ficavam nessas sombras. E ali diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, esse vale de sombra e morte, esse vale de sombra na qual poderia ter ladrões, salteadores, animais para vir roubar, animais perigosos que poderiam estar escondidos nessas sombras. E as ovelhas sofrerem ataques, e os inimigos roubarem ou até mesmo matar o pastor daquele lugar, as ovelhas. Mesmo nesse cenário, Davi fala, ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, não devemos temer mal nenhum, porque Deus está conosco. Ele nos protege. Ainda que vivamos em um mundo de pandemia, um mundo de morte, um mundo ruim, de ladrões, de salteadores, de doenças, eu não vou temer mal nenhum, porque Tu, Deus, estás comigo. Tu é o meu pastor, é o meu Senhor, é o meu Deus. Se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não guardar a casa, a cidade, temos que fazer a nossa parte sempre. Soberania de Deus, mas a responsabilidade muitas vezes é do homem. E aquilo que devemos fazer, mas é Deus que guarda, é Deus que sustenta, é Deus que protege suas ovelhas de ladrões, de predadores, de qualquer que seja o perigo. As ovelhas são animais frágeis e precisam de uma proteção especial do seu pastor. Literalmente, o pastor, muitas vezes, ele dava a sua vida pelas ovelhas, né? Temos o exemplo do pastor Davi, né? Davizinho, que escreveu, Davizão, que venceu Golias. Ele deu a sua vida, muitas vezes. Enfrentou o urso, enfrentou o leão, para proteger as ovelhas do seu pai, do seu rebanho, que era a responsabilidade dele. Então, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, num mundo de pandemia, um mundo ruim, não devemos temer mal nenhum. Devemos ser prudentes, guiados e direcionados por Deus, mas não tema o mal, porque Deus está conosco. A sua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A vara reta, né? Era uma vara e um cajado. A vara reta é o instrumento de proteção do pastor em relação aos outros animais. Em meio aos medos, às dificuldades, aos perigos, vai tomar uma varada. E o seu cordão, o seu bordão, o seu cajado, que é com aquela curvatura, né, na ponta, que no hebraico é apoio ou suporte, se refere ao cajado usado para orientar. Tá indo para lá? Vem para cá, ovelhinha. E o cajado para proteger. Enquanto a vara é um bastão reto, o cajado tinha essa extremidade curvada que podia se prender às ovelhas individualmente, colocando na direção correta. Então Deus muitas vezes faz isso conosco. Protege com a sua vara e com o seu cajado nos coloca na posição correta. Os pastores muitas vezes têm liberdade, pode fazer isso com as ovelhas. Vem com o cajado e colocar a sua ovelha na posição correta. Então Deus te protege, te guia e te consola. Deus protege, dá segurança, guia e consola. Em momentos difíceis, em adversidades, Jesus nos dá essa segurança que precisamos, que por conta própria não alcançamos. Essa segurança, no governo, meus investimentos, a minha empresa, nada é nosso, tudo é dele. Ele permite que venhamos administrar, ser mordomos. A sua família não é sua, é Deus permitiu. A sua casa, os bens materiais, o teu trabalho, tudo vem de Deus. Tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele realiza tanto querer quanto realizar. É ele que faz, é Deus, ele é soberano.
A gente tem que nos colocar na posição de ovelhas, de servos, de filhos, de amigo do nosso Senhor Jesus. E em João 10, 11, Jesus diz, glória a Deus, seja protegido por Jesus. Mais uma característica, intimidade. Depois, vai lá para João, depois a gente vai ler. Naquele mesmo capítulo, é outro versículo. O pastor tem comunhão, tem relacionamento, tem intimidade, tem que ter com cada uma de suas ovelhas. Intimidade. Sabe a necessidade individual de cada uma. Deus sabe a sua, a minha, a nossa, de cada um de nós. A necessidade individual de cada um de nós que estamos aqui. Deus sabe a necessidade individual. Em meio a bilhões de pessoas, a 8 bilhões de pessoas, Ele sabe o seu acordar, o seu dormir, o que você pensa, o que você precisa e necessita. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas descanse nele. Ele não esquece de você e te ama com amor único, com amor poderoso, um amor que nos constrange, que não conseguimos explicar. O pastor conhece a sua ovelha, cada uma delas, pelo caminhar, intimidade, pelo caminhar. Se a ovelha está mancando, aconteceu alguma coisa. Se a ovelha está andando muito devagar, está ficando para trás do rebanho, aconteceu alguma coisa. Se a ovelha está arisca, está querendo ir para frente, correndo, andando rápido, está com medo, está desesperada, aconteceu alguma coisa. Então o pastor conhece, Deus conhece o nosso caminhar, nosso coração, nossos anseios, nossos sonhos, nossos medos, nossas angústias, Ele conhece pelo caminhar. Pastor de ovelha, o pastor da igreja, o pastor supremo que é o nosso Deus. Então, não se preocupe, Deus quer ter intimidade contigo. E Ele tem intimidade com cada um de nós. Cada ovelha reconhece a voz do seu verdadeiro pastor, sabendo discernir as vozes que ouve, obedecendo e seguindo o seu pastor. Como o nosso pastor Zeri pregou aqui há um tempo atrás, tem 2 rebanhos de ovelhas, pastor de um rebanho, pastor de outro. Só no falar, né, assoviar, não sei, bater palma, aquele rebanho não se mistura com o outro, porque aquela ovelha conhece a voz do seu pastor. Então a ovelha conhece a voz do seu pastor. Podemos ver isso, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu tenho intimidade com elas. E essas que são ovelhas vão ter intimidade comigo, vão me seguir, vão reconhecer a minha voz. Ouça a voz de Jesus. Siga Jesus, que é o bom pastor. Quem nós temos seguido nesse mundo, né? Não sei. Redes sociais, seguimos tantas pessoas, tanta gente, tantos influenciadores. Mas, acima de tudo, siga Jesus, siga o bom pastor, siga aquele que nos deu a vida, que guia, direciona, que sustenta, que protege. Siga a Jesus. Não siga ventos de doutrina, não siga pessoas, não siga a influência, não siga a mídia. Siga a Jesus. Siga Jesus. Acima de tudo e de todos, devemos seguir a Jesus. Tenha comunhão com Jesus, tenha relacionamento, intimidade com o bom pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas falta a última característica que nós vamos participar daqui a pouco. Primeira parte do versículo, João 10, 11, diz, Jesus disse, eu sou. Segunda parte, lembram? Glória a Deus. É a quinta e última característica que nós vamos ver aqui nesse momento, da vida. O bom pastor, o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, deu a vida, se entrega, se dedica ao ponto de morrer por suas ovelhas. Vemos isso, né, vou falar aqui rapidamente, mas vemos isso em alguns exemplos
terrenos, humanos, pessoas, pastores de ovelhas humanas, né? Que dão a vida tanto pela ovelha animal, quanto pela ovelha que somos nós da igreja, dedicando o seu tempo, a sua vida, abrindo mão muitas vezes dos seus interesses, dos seus sonhos, dos seus projetos, para viver os sonhos de Deus, os interesses de Deus, a vocação, o seu chamado de ser pastor. Então, que nós, como ovelhas, venhamos honrar, obedecer, valorizar o pastor que Deus colocou na sua e na minha vida, que nós somos ovelhas. Valorize, honre. E honrar é respeitar, é obedecer. Que sejamos ovelhas obedientes. Ovelhas que honrem pastores. E foi o que literalmente Jesus fez por nós. Deixou a sua glória. Jesus, que é Deus, se tornou homem, saiu da sua glória. Costumo dizer que a gente não tem, muitas vezes, capacidade de deixar um carro para andar de transporte público, um plano de saúde para ficar na saúde pública, de sair de uma casa de 2 quartos para ir para uma de 1. A gente não quer se rebaixar, né? Mas Jesus, nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Mestre, ele saiu da sua glória, que é Deus, que é Senhor, que é soberano, para viver na terra, se tornar homem, sentir fome, sentir dor, chorar, ser humilhado, ser cuspido. Nós viemos aprender um pouco mais com Jesus nesse sentido. Viemos nos humilhar, querer ser menor, que ele cresça, que nós viemos diminuir, e não querer ser maior do que nada e do que ninguém. Deixou a sua glória, se fez carne, viveu entre nós, e teve a pior morte que existia naquela época, a morte de cruz. Daqui a pouco nós vamos celebrar esse memorial, lembrando desse sacrifício de Jesus por nossas vidas, que somos pecadores, falhos, muitas vezes mentimos, falamos palavrão, erramos, duvidamos de Deus, não perdoamos. Tantas coisas que nós fazemos diariamente, tantas coisas. E Jesus, nosso bom pastor, saiu da sua glória para morrer e dar a sua vida por mim e por você. Pecadores que somos, indignos, podres que nós somos. Saiba que nada nem ninguém pode separar desse amor. Nada nem ninguém. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. 38, 39. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus, do amor de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Foi Ele que fez isso por nossas vidas. Glória a Deus! Em João 10, 28, último versículo, diz que além de dar a vida pela sua ovelha, o maior pastor, que é Jesus Cristo, também nos dá a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. As ovelhas, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nada, nem ninguém pode nos arrancar da mão de Deus, da mão de Jesus. Nada, nem a tribulação, nem a espada, nem a morte, nem o vírus, nem pessoas, nem tribulação, nem angústia. Nada, nem a falta de dinheiro, nem a falta de paz que talvez você tenha vivido. Nada, nem ninguém nos arranca. Como está aquela ovelhinha ali na mão do pastor. Somos nós na mão de Jesus. Nada, nem ninguém nos arranca da mão dele. Para isso devemos ser ovelhas. Ovelhas do nosso verdadeiro pastor. Obedientes, com humildade, com mansidão, com perdão, com amor, com alegria em servir. Devemos amar um ao outro, viver o que pregamos, pregar o que vivemos. Devemos amar. Em nome de Jesus. Último slide, para nós encerrarmos.
Jesus é o bom pastor que nos serve e cuida de nós, que nos restaura a viver. Jesus nos restaura e nos protege. Ele te protege, nos consola, nos conforta. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso conforto. João 16, depois você lê, o Espírito Santo, e tem intimidade com cada um de nós. Jesus tem intimidade conosco. Nós que nos afastamos muitas vezes da presença de Deus, pela correria do mundo, pelo pecado, pelos afazeres, pelo que o mundo fala que devemos fazer. Se cremos que Deus, Ele é o Criador do universo, das nossas vidas, Ele é o sustentador do universo e de nossas vidas. Ele nos sustenta. Além de ter dado a vida por nós, o bom pastor dar a vida pelas suas ovelhas, Ele nos permite nós vivermos essa vida eterna com Ele, nos céus, na eternidade. Ele nos permite. Isso é uma dádiva, isso é um privilégio, é um prazer. Jesus deu a vida dele por nós. Ele já deu, já foi feito. Como nós temos reagido e correspondido ao que Jesus já fez por nós? Como você tem correspondido isso na sua vida, na minha vida, no dia a dia, ao que Jesus já fez por nós? Temos motivos de sobra e de muita alegria para vivermos. Não viva abatido, triste, angustiado, independente das circunstâncias, tribulações. Sei que é difícil enfrentarmos esse mundo, mas não somos desse mundo. Somos do reino eterno, celestial. Viveremos num corpo glorificado, não vai sentir mais fome, sede, dor, doença. Não. Corresponda ao que Jesus já fez. E mesmo assim a Bíblia diz que vai ser trapo de imundície. Mas dê o seu tempo, a sua vida, a sua alegria, o seu ânimo, devolva para Ele, adore em espírito e verdade. Seja um verdadeiro adorador. E com isso, com o que Ele já fez por nós, temos que ter o maior prazer em propagar o Evangelho, em cumprir o ID de Deus. Ide, fazer discípulos, ide, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o nosso mestre. Como é que nós vamos falar com os nossos discípulos? O que nós estamos fazendo que venha a ser parecido com o que Jesus fez e nos ensina. Anunciarmos as virtudes de quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncie, tenha prazer em anunciar as virtudes, os benefícios, a alegria do que Ele já fez, independente de conquista terrena, independente de um bom emprego, de uma casa própria, de um carro, independente dos seus sonhos ser realizados. Queira cumprir os sonhos de Deus na sua vida. Queira estar no centro da vontade de Deus. Queira cumprir que a vontade dele é boa, agradável, perfeita. Romanos 12:2 nos ensina isso. Mas temos que ser renovados, renovação da vossa mente. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Nosso bom pastor é Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá ouvida pelas suas ovelhas. Ele já deu. Corresponda a isso em adoração, em amor, em perdão, em obediência, em humildade. Em nome de Jesus.